Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Souza, sou mestre maçom, fui venerável mestre e membro fundador de 3 lojas maçônicas. E hoje eu vou falar sobre algo que gera muita dúvida, principalmente para quem pretende se iniciar na maçonaria, que é, afinal, o que é a joia e o que são os metais na maçonaria? Vamos lá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que é onde a gente fala sobre maçonaria, enfermagem, casa e decoração, que é um conteúdo para a família, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e os demais vídeos das nossas playlists e compartilhem com seus amigos. Então, pessoal, só para deixar claro, existe uma diferença entre joias maçônicas e joia na maçonaria, tá? As joias maçônicas geralmente são os adereços que a gente utiliza dentro da maçonaria, que são os pingentes dos colares maçônicos, são os próprios aventais maçônicos, que são as paramentas, né? Podemos dizer que é uma joia de determinado grau. E tem as joias do templo maçônico. Essas são as joias que a gente se refere dentro da maçonaria. Mas existe um termo que a gente usa que é a joia. E tem uns termos que nós utilizamos que nós chamamos de metais. Afinal, o que são isso? O que é essa joia e o que são esses metais? Essa joia, meus amigos, é como se fosse uma taxa de iniciação que você paga para ser iniciado. É a mesma coisa como se você estivesse pagando uma matrícula de um clube, de um evento, algo que você queira participar. Uma associação, por exemplo, um clube de tênis, um clube de natação, algo do tipo. Um clube de livros, como vocês podem ver, eu gosto de ler. Já fui associado de clube de livros e paguei uma taxa para entrar. Ser membro e ter esses benefícios. A mesma coisa funciona referente à joia maçônica. Mas da onde vem esse termo joia? É isso que muita gente confunde e tem muitos maçons que também ficam na dúvida do porquê desse termo. Mas vamos lá, vamos voltar no passado. Lá atrás, ainda na época da maçonaria operativa, onde os pedreiros se organizaram em associações de pedreiros, o que hoje a gente poderia comparar com os sindicatos, eles se organizavam e para que você se tornasse membro dessa associação, você tinha que pagar algo por isso, para que você pudesse trabalhar e receber esses benefícios. Na verdade, é a mesma coisa quando você vai se sindicalizar, por exemplo, em uma determinada categoria, você paga uma taxa sindical. Essa taxa sindical ou essa mensalidade é o que nós chamamos de metais. Entenderam? Vocês estão conseguindo fazer essa associação? Por que eu estou falando isso? Porque no passado, antigamente, não existia papel moeda, não existia dinheiro. Toda a troca que era efetuada era através de bens. Se fossem eles joias reais, né? Ou metais, ouro, prata e bronze. O que acontece? Na época, para que você se tornasse um maçom, se tornasse um pedreiro operativo, você pagava uma taxa para poder se inscrever ali. Com o passar do tempo, quando nós entramos na maçonaria especulativa, aonde já não eram tantos pedreiros operacionais que faziam parte, mas sim intelectuais da época, daquele período ali da Idade Média, próximo já do século XIX, vou usar esse termo, que a gente tem um período ali de fundação da maçonaria que gera muita dúvida, que ficaria entre o século XVI e o século XIX, início do século XIX, quero dizer. Então gera muito essa dúvida. Mas até então, quando a gente migrou da maçonaria operativa para especulativa, então passou-se a, como os maçons até então, os intelectuais da época, os nobres da época, os líderes, comerciantes, empresários da época começaram a se unir dentro da maçonaria para que ali eles pudessem se organizar contra o imperialismo da época, ou seja, contra os imperadores e reis monárquicos que caem entre nós. Quem estudou um pouquinho de história referente à Idade Média sabe que ali era um poço de podridão, era um poço de corrupção. E por isso que os maçons acabaram se envolvendo nesse sentido. Os intelectuais, empresários da época e comerciantes que ficaram indignados com aquilo começaram a se organizar e viram na maçonaria uma forma deles poderem se encontrar, fazer suas reuniões, se organizarem e lutar contra a tirania dos poderosos na época. Foi aí que nasceu a maçonaria especulativa, que deixou de ser a operacional, que era focada na construção de templos, para a especulativa, que é que a gente utiliza até hoje. E na época, para que você fosse aceito
de bom grado, você teria que dar uma joia de família como prova de confiança. Daí surgiu o termo joia. Conseguiram fazer essa associação porque para você adentrar, você geralmente vinha das famílias nobres, as famílias mais tradicionais que tinham bens, né? Que tinham poder aquisitivo. Então eles davam uma joia como prova de confiança, uma joia de família para aquele grupo maçônico ali. Hoje, nos dias de hoje, é cobrada uma taxa, que a gente utiliza ainda o mesmo termo joia. Mas os metais? Então, para esse grupo se manter, se continuar organizado e tudo mais, e como eles eram perseguidos tanto pela igreja, que cá entre nós, no passado, era extremamente corrupta, não que hoje não seja, que a predominante era a igreja católica. Então eles usavam esse dinheiro para quê? Para eles poderem resguardar, defender ou até proteger membros que estavam sendo perseguidos, seja pelo monarca da época ou pela própria igreja. Por isso era cobrada uma taxa, que eram os metais, que poderia ser paga entre ouro, prata e bronze. É essa taxa que hoje os maçons pagam, só que com outro fim. Hoje, quando você vai se iniciar numa loja maçônica, é cobrada uma joia inicial. Essa loja não tem um valor definido, tá? Varia de uma loja maçônica para outra, tá? Então você pode encontrar desde doações de cesta básica, um salário mínimo até valores maiores, 3 mil, 5 mil, 7 mil, varia, tá? E não há nada de errado referente a isso. A mesma coisa são as taxas maçônicas, que são os metais que a gente paga mensalmente. Tá? Os metais também têm essa peculiaridade, de acordo com a estrutura da loja e do grupo a qual ela pertence, ou seja, uma grande loja ou um grande oriente, né, que são as potências maçônicas, pode variar. Porque para uma loja ela ser regularizada hoje, ela faz parte de um grupo maçônico. Em geral, ser regularizada e reconhecida, vamos dar essa ênfase, tá? Regularizada e reconhecida. Existem as lojas regularizadas que não são reconhecidas e temos as lojas regularizadas e reconhecidas. Como também temos as lojas irregulares e temos as lojas espúrias. Futuramente eu vou estar trazendo vídeos exemplificando, explicando o que é cada um desses termos que eu citei agora. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e lembrando, esse canal do YouTube é um canal de casal. Tanto eu quanto a minha esposa, a Linda C, trazemos vídeos com conteúdos para os casais maçônicos, para a família maçônica e para os seus simpatizantes. Eu geralmente falo sobre maçonaria, minha esposa ela fala sobre a área que ela gosta, né, que ela trabalha, que é a enfermagem, e ela também fala sobre casa e decoração e algumas das nossas conquistas pessoais. Então, por favor, curtam, se inscrevam, ativem o sininho e deixem seus comentários aí, porque isso ajuda muito a impulsionar o vídeo. É por isso que a gente utiliza esses termos, seja joias ou metais, porque é uma tradição que se fincou dentro da maçonaria. E é necessário que todos tenham essa concepção. Para você ser maçom... Ah, então pera aí, Luciano. Para mim ser maçom tem que pagar? Cara, se você quiser ser associado de um clube de natação, você tem que pagar. Se você é associado de um SESC, desses que tem aí aos montes espalhado pelo Brasil, você tem que pagar, você paga uma taxa. Se você quer fazer parte de um clube de motoqueiros, por exemplo, você tem que pagar uma taxa. Isso é normal. E por que a maçonaria seria diferente? Até porque a gente tem custos administrativos. A gente precisa pagar alguém para organizar, fazer toda a documentação, registrar em cartório, que todo mundo sabe que isso é caro. Isso acaba gerando a demanda, isso acaba gerando um transtorno financeiramente falando. Maioria dos templos maçônicos são alugados, ou seja, um maçom foi lá, ele constrói um templo maçônico, só que ele não vai usar aquele templo 30 dias de um mês. E ele tem a manutenção daquele local para manter aquele templo de pé, manter aquele templo ativo. Então o que ele faz? Ele usa lá 2, 3, 4, 5 vezes no mês, não sei, que varia de uma loja para outra. E o restante dos dias ele aluga para outros veneráveis mestres do mesmo grupo maçônico a qual ele pertence para utilizar o local. Ou seja, aquele venerável que precisou alugar o templo, ele tem que pagar o aluguel. Esse aluguel varia de um templo para o outro, de um tamanho para o outro, de uma estrutura para outra. Ou seja, tudo gera um custo. Nada sai de graça. Injeção sai de graça porque o SUS banca, mas se você for parar para pensar, a gente paga imposto. Ou seja, não é de graça. É o imposto que a gente está pagando pelo nosso tratamento ali. Meus amigos, é isso. Peço a vocês que curtam, assistam esse vídeo,
divulguem se vocês gostarem, se inscrevam no canal e deixem seus comentários e sugestões aqui embaixo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, porque tanto eu quanto a minha esposa estaremos lançando novos vídeos com o passar dos dias. Um abraço! Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!